Vamos experimentar? Ó, acelera o final. IPTU, ISS, TBI, ICMS, PVA e causa mortes. Os 3 primeiros municípios, outros 3 estaduais, que ficou de fora é federal. Nossa, vai causar impacto lá no seu ônibus, no metrô ou no seu trem. Bem, interessante nós comentarmos algumas questões pontuais a respeito de alguns desses impostos. Começando pelos municipais. Em relação ao ISS, cai muita pergunta de ISS na primeira fase do exame de ordem. Bem, o ISS envolve uma questão importante, que é a questão da competência para sua criação e a capacidade para sua cobrança. Guarde o seguinte: o ISS, como regra, é de competência do município da sede do prestador. Então, a empresa prestadora tem sede em um município e esse município é competente para cobrar o ISS, mesmo que o serviço seja prestado em outro município. Então, ISS, a regra é a cobrança no município da sede do prestador. Bem, acontece que essa regra tem exceções. Na lei complementar que trata do ISS, que é a lei complementar 116, a lei geral de ISS no Brasil, há um artigo 3º estabelecendo mais de 20 exceções a essa regra do pagamento no local da sede do prestador. Entre essas exceções, merece destaque um serviço, que é o serviço de construção civil. Serviço de construção civil não paga na sede do prestador. Construção civil paga no local da prestação. Não importa onde a construtora, empreiteira, sei lá que nome que se dê à empresa que presta esse serviço, não importa onde ela tem a sede. Se ela presta o serviço em outro município, quem cobra o ISS é o município do local da prestação. Tem musiquinha sobre isso? Essa é mais um jazz. É devido ISS, sim, sempre no local que tem sede de a empresas, a prestadora, menos construção civil. Super tosca, né? Porque minhas músicas, como você sabe, são toscas. O objetivo da música não é ser legal, é você acertar na hora da prova. Legal é KLB, Fresno, NX0, Restart é muito legal. Quem quiser música legal tem que ouvir essas coisas. As minhas músicas são para fixação da matéria. Então é meio tosca, mas ajuda bastante. É devido ISS, sim, sempre no local que tem sede de a empresas, a prestadora, menos construção civil. De ISS, essa é a grande questão. Há um outro assunto que vem direto da jurisprudência do STF, que é a questão do ISS sobre serviço de locação. A lei complementar do ISS, lei complementar 116, cometeu um erro de inserir a locação como um serviço que seria fato gerador do ISS. Mas será que locação paga ISS? Não paga, não. Está na lei do ISS, mas locação não paga ISS. Sabe por quê? Porque locação não é serviço. Locação não é uma obrigação de fazer. A locação lá no direito civil é um contrato de entrega de um bem. Não é um contrato cujo objeto seja uma obrigação de fazer. A locação não se encaixa na hipótese de incidência do ISS. Então, locação, não paga ISS, não. IPTU. Quais são as questões fundamentais a respeito do IPTU? Bem, o grande tema que envolve o IPTU é saber quando que um imóvel é urbano e paga IPTU para o município e quando que ele é rural e paga ITR para a União. O assunto envolve alguma polêmica na doutrina e na jurisprudência. Mas o exame de ordem tende a pautar a solução dessa questão pela regra do artigo 32, parágrafo único do Código Tributário Nacional, porque o CTN disciplina expressamente essa questão da área urbana e da área rural para fins de tributação. Diz o artigo 32 do Código Tributário Nacional que o imóvel é urbano e paga IPTU
Quando estiver localizado, guarde isso, isso é muito importante. Quando estiver localizado em área definida como urbana pela lei municipal. Por que essa expressão, quando estiver localizado em área definida como urbana pela lei municipal, é uma expressão tão importante? Porque essa expressão mostra que o CTN empregou abertamente o critério da localização e não da destinação. Para saber se o imóvel é urbano ou rural e paga IPTU ou ITR, o que interessa é a localização e não a destinação. Não interessa o que eu faça naquele imóvel. Se ele estiver localizado em área urbana, ele vai pagar IPTU. Bem, como quem define o que é área urbana é o legislador municipal, alguém pode dizer assim, o legislador municipal teria interesse de definir tudo como área urbana para aumentar a arrecadação do IPTU, esvaziando a competência da União para o ITR. É por isso que o parágrafo único criou uma regra importante. A lei municipal é que define a área urbana em que os imóveis pagarão IPTU, mas desde que presentes pelo menos 2 melhorias públicas. Então o legislador municipal não tem uma liberdade absoluta para definir o que é a área considerada urbana. Ele só pode definir a área como sendo urbana se ela for abastecida por pelo menos 2 benfeitorias públicas, obras e realizações promovidas pelo Estado, e que se enquadrem entre essas benfeitorias do 32, parágrafo único. Alguns exemplos: meio-fio ou calçamento, iluminação de ruas, tendo poste ou sem poste, desde que haja uma iluminação de ruas mantida pelo Estado. A iluminação de ruas é considerada uma benfeitoria pública que permite a definição da área como uma área urbana. Fornecimento de água encanada. Sabe o que é água encanada, né? A água que nunca relaxa. Água que vai prestar o AB. É coisa besta. Então, fornecimento de água encanada, coleta de esgoto, existência de posto de saúde ou escola primária. Então, guarde assim: se a área for abastecida por pelo menos 2 dessas melhorias públicas, essa área pode ser definida como urbana pela lei municipal. Não é que ela será definida. O legislador municipal pode dizer que não tem área urbana. Se ele não tiver interesse de cobrar o IPTU, ele não define área urbana e o município inteiro paga ITR. Isso, em tese, é possível. Mas, se for definir a área como urbana, ela tem que ser beneficiada de pelo menos 2 dessas melhorias públicas. Em relação ao ITBI, não há grandes questões na primeira fase do exame de ordem, imposto sobre a transmissão de bens imóveis. A grande questão que envolve o ITBI é uma questão de segunda fase da OAB de tributário. O ITBI não incide sobre o registro de compromisso de compra e venda, porque no registro de compromisso de compra e venda não existe transmissão da propriedade ainda, e se não existe transmissão da propriedade, não houve mudança na titularidade, não aconteceu o fato tirador do ITBI. Em relação aos impostos estaduais, algumas coisas importantes. IPVA. O que é legal saber sobre o IPVA? O IPVA só incide sobre propriedade de veículos terrestres. Barcos e aeronaves não pagam IPVA. Outra coisa, você conhece essa minha música. O IPVA não pode ter alíquotas progressivas. Lembra da música? Xalalalala, o IPVA não é progressivo. Então o IPVA não admite alíquotas progressivas. Sobre o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortes e Doações. Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortes e Doações. Tá? Esse daí é o imposto da herança, imposto que incide sobre a parte transmitida pelo falecimento de alguém. Sobre ICMS, algumas questões importantes de ICMS. Primeiro grande tema que envolve o ICMS é saber que o ICMS não incide sobre arrendamento mercantil. Arrendamento mercantil é o leasing, e o leasing não transfere a propriedade da mercadoria.
não circula a mercadoria no contrato de leasing,